Paz e graça, queridos! Estamos de volta em nosso canal com mais uma devocional. Senti muita falta de vocês e certamente vocês também sentiram minha falta. Quase 30 dias de ausência aqui com vocês. Isso porque eu passei um período de enfermidade, tive 22 dias praticamente de uma licença médica. Inclusive foi necessário eu ir a Recife fazer alguns exames. Mas estou bem, recuperado e na bondade do Senhor estou de volta aqui no nosso canal. Quero mandar um abraço a todas as pessoas que têm assistido, compartilhado e enviado este vídeo aos seus amigos. Se você está aqui pela primeira vez, não esquece de se inscrever no nosso canal. Tem muita produção boa por aqui, todas a respeito da boa e perfeita palavra do Senhor. A nossa reflexão de hoje encontra-se em Provérbios capítulo 15, versos 8 e 9. O salmista diz: o sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do perverso é abominação ao Senhor, mas este ama o que segue a justiça. São dois provérbios, mas na verdade é um só. O conceito é o mesmo. O conceito é o culto a Deus. O conceito é a relação entre Deus e o homem. Meu querido, minha querida, você tem que entender que o culto é uma coisa muito séria, necessária, importante, profunda, especial. Nós não devemos tratar o culto a Deus como uma coisa banal, sem sentido. O culto não é um lugar para você estar onde não tem para onde ir. O culto não é uma mesa de balcão de negócio. O culto não é uma diversão. O culto é um encontro de Deus com os homens. É o encontro do Criador com suas criaturas. É o encontro do Salvador com os perdidos. É o encontro daquele que criou todas as coisas com o homem adorador. É por isso que Salomão, escrevendo este provérbio, diz: o sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor. Deus não aceita o culto de qualquer maneira, ou não aceita o culto de qualquer pessoa. Aí você vai dizer assim: opa, então isso quer dizer, pastor, que eu não posso ir ao culto? A pergunta que eu faço ao seu coração é: de que maneira você está vindo ao culto? Qual a razão que te traz ao culto? Por que você vai ao culto? Lembrando que o culto ele pode ser público, numa igreja, num templo, ou um culto particular, no recanto da sua casa, no seu quarto, quando você fecha as portas e em secreto, assim como de Jesus, vai à presença do nosso Deus. É interessante que o versículo 8 está associado ao versículo número 9, quando ele diz que o sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor e o caminho dos perversos é abominável ao Senhor. E aí a gente começa a entender porque o culto, o sacrifício, o culto dos perversos é abominável, porque o caminho deles é abominável. Então, antes de cultuar, há uma necessidade de restaurar o caminho. Antes de estar na presença de Deus, há uma necessidade de viver com Deus. Isso só é possível, meu querido, minha querida, quando nós encontramos Jesus na nossa vida e temos Ele como o nosso Salvador. A porta de entrada e a única porta à presença de Deus e a um culto na presença de Deus é exatamente a cruz do Calvário. Sem a cruz, nós não entramos na presença de Deus. E os nossos sacrifícios são abomináveis e o nosso caminho é abominável a Deus. Mas quando temos o sacrifício em nossa vida, quando entendemos que Jesus morreu em nosso lugar, quando recebemos Jesus no nosso coração e Ele nos recebe na presença de Deus e transforma a nossa vida, aí, meu querido, minha querida, o nosso culto passa a ser agradável à presença do Senhor. É por isso que a segunda parte desse texto, ele vai dizer exatamente isso: mas a oração dos retos é o seu contentamento. Mas este ama o que segue a justiça. Então veja que há uma dicotomia, um paralelo entre a nossa vida pública e a nossa vida com Deus.
a nossa vida no mundo e a nossa vida espiritual. Então ele está dizendo, olha, o caminho dos perversos é abominável, por isso os seus sacrifícios, o seu culto é abominável. A oração do justo, ela é um contentamento para Deus, porque eles seguem a justiça. Lembrando a você, meu querido, minha querida, que a justiça é Cristo Jesus. Então, cabe aqui a exortação pastoral, a exortação de Salomão aos nossos corações. Chegue-se a Deus através de Cristo Jesus e você vai experimentar um culto agradável ao Senhor, tanto na sua vida particular como na sua vida pública diante dos irmãos. Deus nos abençoe. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado por esse momento que retornamos às nossas atividades aqui no nosso canal com as nossas devocionais. Ó Pai, muito obrigado por minha recuperação de saúde. Eu oro nesse momento pela saúde do meu pai, eu oro por aqueles que se encontram enfermos, eu oro também por aqueles que estão acometidos de alguma dificuldade, que estão atribulados no coração, para que encontre graça. Pai, ajuda-nos a amar o Senhor sobre todas as coisas, a Tua palavra e buscar a Tua presença para que o nosso sacrifício, o nosso culto, as nossas orações sejam agradáveis à Tua presença. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meu querido, minha querida. Deus abençoe sua vida. Um abraço aí ao meu querido Vitor, que está de volta aqui nas atividades da Devocional. Que bom que estamos juntos. Fique sabendo que depois desse vídeo, teremos daqui a 2 dias um novo vídeo e você pode estar acompanhando, porque agora estamos de volta pela graça do eterno Deus. Deus abençoe e até a próxima, se Deus assim nos permitir.